Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma decisão recente da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça envolvendo os órgãos gestores de mão de obra e a cobrança de contribuições portuárias. O colegiado decidiu que não é permitido que esses órgãos imponham uma contribuição baseada no volume ou na quantidade movimentada pelos associados, porque essa cobrança se assemelha a uma tarifa portuária, cuja competência é exclusiva da autoridade portuária e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A decisão tem impacto direto sobre operadores portuários, empresas associadas e a regulação econômica do setor. Para entender melhor os fundamentos jurídicos dessa decisão, como o STJ diferencia a arrecadação para custeio administrativo da cobrança econômica sobre operações portuárias e quais são os efeitos práticos dessa decisão para portos e operadores, eu converso agora com o advogado especialista em direito tributário, Vitor Ribeiro. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia, doutor Vitor. Obrigado, Tiago. Obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui. Doutor Vitor, começa explicando então para quem nos acompanha o que são os órgãos gestores de mão de obra e qual que é a função desses órgãos no setor portuário. Bem, esses órgãos eles têm duas características principais. Primeiro, eles são associações civis sem fins lucrativos. E segundo, são órgãos criados por lei. E a sua função é que eles são um tipo de central de RH nos portos. E tem como objetivo administrar os trabalhadores portuários avulsos, cuidando do cadastro deles, da escala de trabalho, quem vai para qual navio, do treinamento, do pagamento de salários, de cargos sociais e esse tipo de coisa que um RH normalmente cuida. Doutor, e por que o STJ entendeu que esses órgãos gestores de mão de obra não pode aí cobrar uma contribuição baseada na quantidade de carga que cada empresa movimenta no porto? Porque pela natureza jurídica desses órgãos, eles têm competência apenas para arrecadar os valores destinados ao seu custeio administrativo. É importante lembrar, esses órgãos eles são associações sem fins lucrativos, então elas não podem ter lucro. Então, basear uma taxa, uma tarifa, com base no volume ou no peso da carga, não influencia no custo de manutenção da estrutura administrativa do órgão. Cobrar por tonelada é uma característica pura de tarifa portuária, algo que compete à autoridade portuária e à ANTAQ, e não ao gestor de mão de obra. E qual que é a diferença entre uma contribuição de custeio administrativo e uma tarifa portuária? Contribuição de custeio ela é um rateio de despesa fixa. Por exemplo, aluguel, luz, salários das pessoas, da parte administrativa, e ele deve ser proporcional aos custos do órgão. E a tarifa portuária, ela é um preço pago pelo uso da infraestrutura do porto ou dos serviços diretos de movimentação no porto. E ela é calculada sobre a produtividade e não sobre o custo que a empresa está tendo ali. Doutor Vitor, como que a imposição de contribuições variáveis pode afetar então a competitividade dos portos e o custo final também para os consumidores? Segundo o que foi posto pelo ministro Moura Ribeiro, né, no seu voto, né, nesse caso, as contribuições variáveis elas aumentam os custos logísticos dos operadores. E esse valor extra acaba sendo repassado para o preço final dos produtos, né, e são produtos que a gente acaba consumindo aqui como consumidor final. Esse tipo de valor extra, né, que estava sendo cobrado com base na carga e no volume, gera uma distorção de mercado, porque essa tarifa proporcional ela acaba punindo quem é mais produtivo e ela não se reveste em melhoria de infraestrutura do porto. Por quê? Porque o órgão que estava cuidando disso não é o órgão que cuida da infraestrutura do porto, ele só faz gestão de mão de obra. E o caso específico do porto de Itaqui envolveu aí a cobrança de mais de R$169 mil. Como que situações assim são tratadas juridicamente quando há alegação de coerção? Bem, a empresa que entrou com a ação, ela alegou ter sido obrigada a assinar uma confissão de dívida para não ter as suas operações suspensas,
o que causou prejuízos enormes a essa empresa, né? E no direito, se a coerção ela é provada, o ato é anulado. Contudo, o STJ resolveu a questão focando apenas na ilegalidade da cobrança em si. Se a taxa é ilegal, a dívida não existe, independentemente de como o papel foi assinado. Doutor Vitor, qual que é o papel da Agência Nacional de Transportes Aquaviários na regulamentação das cobranças portuárias e contribuições dessa OGNU, né? Bem, a ANTAQ ela fiscaliza se as cobranças dos portos seguem a lei e garantem a eficiência do setor, né? Como uma agência reguladora, ela tem que regular o mercado. E no caso, um parecer técnico da ANTAQ foi decisivo nessa decisão do STJ, pois a ANTAQ ela afirmou claramente que o órgão não tinha poder para cobrar taxas sobre movimentação de carga. E as leis, agora, a 12.815 de 2013 e também a 10.233 lá de 2001, elas garantem autonomia a esses órgãos gestores de mão de obra, né? Até que ponto essa autonomia pode ser limitada pelo interesse público e pela regulação econômica? Vamos lá. Que nem todo tipo de entidade, a autonomia ela não é absoluta, principalmente para um órgão que faz gestão de mão de obra em portos. Por quê? Lembre-se das duas características principais desse órgão. Ele é uma associação sem fins lucrativos, então, por lei, não pode ter lucro, e é um órgão criado por lei, ou seja, ele tem limites específicos em que esse órgão pode atuar. Portanto, uma decisão em assembleia nesse órgão, ela não pode ser contrária à lei. Ela também não pode atropelar as regras de regulação da ANTAQ e nem invadir a competência de outros órgãos, como invadiu da ANTAQ e invadiu da autoridade portuária, nesse caso do STJ. E por que o STJ afirma que contribuições atreladas à produtividade ou ao peso assumem aí esse caráter econômico e não apenas administrativo? Esse tipo de base de cálculo, ele está baseado no sucesso comercial da operação e não no custo de serviço prestado pelo órgão. Ou seja, ele não serve para custear o funcionamento e a administração do órgão, né? Ele acaba sendo uma sobretaxa, uma coisa a mais, um lucro. E o STJ entendeu que, se esse órgão cobra uma comissão sobre o peso, ele age como uma empresa privada que busca lucro sobre a carga, né, desvirtuando a própria natureza da entidade, que é meramente gerir o pessoal de porto. Quais medidas esses órgãos gestores de mão de obra devem adotar para garantir que as arrecadações sejam compatíveis com os custos administrativos, sem gerar também enriquecimento indevido? Bem, existem dois modelos que esses órgãos podem adotar, né? O primeiro é o de rateio fixo e o segundo é o baseado em despesas reais. No próprio acórdão, né, foi citado que esse órgão de Itaqui já recebia taxas fixas e, além disso, quis cobrar uma taxa extra por tonelada, o que ficou caracterizado como um lucro, né, para a entidade, não um rateio fixo ou uma despesa real do próprio órgão. Para a gente finalizar, doutor Vitor, de que forma decisões como essa do STJ podem impactar a gestão de portos e também a regulação do setor portuário em outros estados do Brasil? Bem, esse acórdão ele acaba virando um precedente, né, para esse tipo de caso. Então, operadores portuários de outros portos, por exemplo, de Santos, Paranaguá, Rio Grande, em que haja esse tipo de cobrança, agora eles têm um fundamento jurídico para derrubar essas taxas na justiça, inclusive em primeira instância, né, sem muita discussão. Isso acaba obrigando todos os órgãos do país a revisar os seus estatutos e as formas de arrecadação para evitar esse tipo de processo, né, que foi julgado agora no STJ. Ok, doutor Vitor Ribeiro, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço, Thiago, foi uma honra estar aqui e obrigado pela oportunidade. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também nas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.